10, vamos começar a ler a partir do versículo número 1 até o versículo 19. Disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Vamos nos deter, como texto da nossa pregação nesta noite, os versículos de 7 a 10 que nós já lemos. Por favor, deixem abertas suas Bíblias nessa parte da Sagrada Escritura. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o texto de João, capítulo 10, tem um contexto de conflito. O conflito gerado por Jesus quando ele curou um mendigo que era cego de nascença. A história do cego e da sua cura está no capítulo 9 de João, nos versículos 1 a 12, que nós não lemos. Mas lembrando a história, o ex-cego, ele foi curado por Jesus, e logo após ter sido curado, ele foi atacado pelos fariseus, pelos doutores da lei, por aqueles que pertenciam ao partido religioso dos fariseus. E a fúria dos fariseus contra o cego era por causa do testemunho de Jesus. Nós vemos isso no capítulo 9, nos versículos 13 a 34. E aquele cego, ele foi buscado por Jesus. E ele creu que Jesus, ele era o Cristo. E essa conversão, ela está narrada no capítulo 9, versículos 35 a 38. Aquele cego acreditou que Jesus era o Messias, o Cristo, o ungido, salvador do povo de Deus. E o início do conflito entre Jesus e os fariseus foi a parte que nós vemos no capítulo 9, versículo 39 do texto de João. O texto nos diz lá: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E o texto 40 diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos?
E o versículo 41 nos diz: respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Começou aqui um conflito forte entre Jesus e alguns dos fariseus. E foi nesse contexto que nós temos de fé por parte daqueles que creram ao ver o milagre da cura do cego, e de incredulidade por parte da liderança de Israel, dos fariseus. Nesse contexto de brutalidade, porque os fariseus eles estavam oprimindo aquele cego, e de amabilidade de Cristo, porque Jesus ele buscou o ex-cego para ter um encontro especial com ele, é que nós temos assim Jesus nos dando o que ele nos falou em João capítulo 10, dos versículos 1 a 18, que nós já lemos. Nessa passagem, Jesus ele ensinou quem eram os fariseus. Jesus ele ensinou quem ele era e qual a missão dele como Messias na terra. Jesus ele falou todas as verdades sobre os fariseus, sobre eles, sobre a sua missão, usando uma história com figuras bem conhecidas do povo que estava ouvindo a Jesus. A história era como um enigma, como uma charada. Ou seja, era uma história com ilustrações que tinham significados, verdades escondidas dentro dela, e que Jesus, na sua pregação, ele estava desvendando e dando significado a essas imagens. A história que nós temos em João, no capítulo 10, versículos 1 a 6, que nós lemos. Jesus, ele falou da porta no aprisco. Ele falou de ladrão, ele falou de salteadores, ele falou de mercenário, ele falou de pastor, ele falou de ovelhas. Como eu falei, figuras tão claras, tão conhecidas de qualquer criança ali em Israel. Todas essas figuras. E hoje, meus amados irmãos, nós ouviremos parte das explicações de Jesus sobre essa história, ou história, não é? Nós ficaremos no ponto sobre o qual Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Nós ficaremos na porta de entrada desse capítulo número 10, quando Jesus ele falou: eu sou a porta do aprisco. Jesus ele tem uma mensagem para nós, mensagem esta que eu prego no seguinte tema: Jesus ensinou o evangelho da porta da salvação. Esse é o tema da nossa pregação hoje à noite. Jesus nos ensinou o evangelho da porta da salvação. O Senhor, em João capítulo 10, versículo 1 a 6, ele usou um método muito conhecido e praticado pelos mestres, pelos professores de sua época. Jesus ele usou uma história com figuras tiradas da vida pecuária comum aos israelitas. Os israelitas eram um povo que criava gado, seja ovelhas, sejam cabritos, sejam bovinos, e mais especialmente a criação de ovelhas era algo bem conhecido dos judeus daquela época e até hoje. E a criação de ovelhas era assim uma cultura bem conhecida em Israel, e os israelitas eles conheciam bem o que era um pastor. Eles podiam ver das janelas de suas casas os pastores andando com os seus rebanhos. Quando eles estavam andando no campo, eles poderiam ver de longe nos campos as ovelhas e os seus pastores sentados à pedra numa parte mais alta. Então eles sabiam que era um pastor. As crianças também que ouviam, e os pais que estavam ouvindo as palavras de Jesus, eles sabiam que era um aprisco, ou seja, um curral onde as ovelhas eram guardadas durante a noite ou no inverno. Eles conheciam ovelhas.
Eles sabiam dos perigos das ovelhas, eles conheciam os ladrões, eles conheciam que são os salteadores, aqueles que à noite pulavam dentro do aprisco para tentar roubar as ovelhas. Eles sabiam que eram os lobos, porque naquele lugar tinha lobos, naquela região. Então o povo conhecia muito bem também o que era um mercenário, que era um trabalhador que contratado por um trabalho para prestar um serviço. A história então que Jesus ele fala no capítulo 10, ali do versículo 1 a 6 em diante, tinha elementos bem conhecidos. Agora, era como uma parábola essa história. E por isso a tradução em inglês, em português que temos, elas têm a palavra parábola no versículo de número 6. Veja, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus estava como propondo uma parábola, um enigma, e eles não conseguiram entender. E o que é que Jesus fez? Jesus ele passou a explicar essa parábola, entre aspas, essa analogia. Jesus disse que a porta do aprisco, que é o primeiro elemento da história que o Senhor ele explicou, ele começou pela porta do aprisco, versículo 1 e versículo 2. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus está dizendo? Jesus ele está dizendo nessa parte aqui que é Ele que dá acesso legítimo às ovelhas do aprisco, ou seja, do curral onde as ovelhas estão sendo guardadas seguras. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E depois ele segue dizendo que se não é por meio dele que uma pessoa entra, o acesso às ovelhas não é legítimo. Porque Jesus disse: aquele que não passa pela porta é ladrão, é salteador. E por isso, é ladrão quem tenta chegar às ovelhas sem passar por Jesus, sem reconhecer Jesus. Jesus está falando uma verdade muito profunda, ao ponto que os fariseus eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando. E aí Jesus ele vai acrescentando mais explicação para chamar a atenção dos fariseus. E aí nós temos o que temos no versículo de número 8, quando Jesus diz: olha, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Esses todos que vieram antes de Jesus são todos os líderes de Israel que negavam que Jesus era o Cristo. E olhe que era uma multidão. Lembre-se do contexto do versículo do capítulo 9. Os judeus já tinham assentado em seu coração que qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Cristo seria excomungado da comunhão da igreja. Vários líderes antes de Jesus vieram, e aqueles que estavam negando que Jesus era o Cristo, esses eram ladrões, eles não eram legítimos pastores. Jesus diz: porque assim as ovelhas não deram ouvidos a esses ladrões, porque eles não eram os pastores. Por isso nós podemos entender todo aquele contexto dos fariseus que estavam oprimindo o cego, oprimindo o pai dos cegos, oprimindo todos aqueles que estavam seguindo Jesus e que estavam crendo em Jesus. Por isso nós podemos entender por que também
aquele cego, ele conseguiu identificar a voz de Jesus e crer em Jesus. E Jesus, para mostrar o seu poder, que Ele é a luz do mundo, Ele é aquele que resgata as ovelhas perdidas da casa de Israel, que aquele cego era uma dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus curou aquele cego, e aquele cego creu nele, e não creu nos líderes que estavam dizendo a ele: neguem esse Jesus não é Deus, esse Jesus não é o Messias. E o cego dizia: ele me curou, eu não posso deixar de crer. Aquele cego, como os demais crentes em Israel, não estavam seguindo os seus líderes porque eles não eram pastores de verdade e nem eram o pastor de Israel, Jesus. As ovelhas de Cristo não seguem ladrões e mercenários. Jesus, Ele nos diz isso. Versículo número 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No versículo de número 8, Jesus, ele explicando o que ele está dando nos versículos anteriores, ele diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Que as ovelhas não seguem ladrões e salteadores, as ovelhas de Cristo. Aí é nesse ponto que nós vamos continuar vendo Jesus dando mais detalhes dos significados dessa parábola que ele falou dos versículos 1 a 6. E aí Jesus ele vai falar mais sobre essa porta que ele disse ser ele. Versículos 9 e 10, Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Ele repete: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O versículo de número 9 é explicado pelo versículo de número 10. Ser salvo é ter a vida. Jesus, ele aqui fala que é Ele a porta da salvação. E ele diz que aquele que passa por Ele tem posse da vida. Aquele que entra por Ele tem a vida em abundância. Assim Jesus, ele diz que Ele é a porta da vida. E quando ele fala de vida aqui, ele está falando não da mera vida, da vida simples, dessa vida que nós temos aqui, respirar ou deixar de respirar como morte, mas ele está falando da vida abundante, versículo 10. E essa vida abundante é explicada na figura do versículo 9, que diz: entrará e sairá e achará pastagem. Lembre-se do Salmo número 23 que nós lemos antes do culto. Ele nos conduz para pastos verdejantes. Muita pastagem, muita comida, vida abundante. Jesus é a porta que nos faz possuir a vida abundante, nos faz possuir a salvação. Enquanto que os fariseus não, os fariseus e o ensino deles, legalista deles, matava. Enquanto que os fariseus, eles eram ladrões, eles eram salteadores do povo. Eles estavam interessados em comer da gordura das ovelhas gordas. Ele não buscava aquelas que estavam desgarradas, ele não curava as que estavam feridas e quebradas. Eles só queriam comer da riqueza do povo e oprimi-los. Eles não estavam conduzindo as ovelhas de Israel para possuir a salvação graciosa que fora prometida a Abraão desde os tempos antigos. Pelo contrário, eles estavam se colocando contra o supremo pastor da igreja.
Ele estava se colocando contra Cristo, o Supremo Pastor da igreja, ao ponto até mesmo de expulsar quem confessasse Jesus como o Cristo. Podemos até dizer que os fariseus assim, eles estavam se colocando entre as ovelhas e a porta que é Cristo, impedindo que as ovelhas chegassem a Jesus, seja por meio da pregação falsa deles, seja por meio da perseguição deles. Eles estavam querendo impedir das ovelhas chegarem ao seu Supremo Pastor Jesus Cristo. Isso os fariseus estavam fazendo, os líderes de Israel estavam fazendo. E crer em Jesus e confessar Jesus como Cristo, o Messias, é esse passar pela porta da salvação. Aquele que crê e confessa Jesus como o Cristo, esse está passando por ele e encontrando pastos verdejantes, abundância de vida, salvação eterna. E aqui tem um ponto muito importante para ser destacado. É quando nós reconhecemos os verdadeiros pastores de Cristo. Nós reconhecemos os verdadeiros pastores de Cristo não é pelo título pastor. Os reconhecemos pelo trabalho que eles fazem em serviço a Cristo, cuidando da igreja de Cristo. Nós reconhecemos os verdadeiros pastores por aquilo que eles pregam de Cristo. Nós reconhecemos os verdadeiros pastores se eles estão alimentando as ovelhas de Cristo com o Evangelho de Cristo, se eles estão protegendo as ovelhas de Cristo com o Evangelho de Cristo, se eles estão conduzindo as ovelhas de Cristo com o Evangelho de Cristo, se eles estão no seu trabalho, no seu testemunho, formando Cristo dentro da igreja, em cada crente, se eles estão corrigindo os casais com o cajado da palavra de Cristo, se eles estão assim disciplinando as ovelhas com a vara do Senhor. Os verdadeiros pastores são reconhecidos por estas marcas, levando as ovelhas para Cristo, para passar pela porta. Veja o que está sendo pregado para você ouvir, para ver se você consegue ouvir a voz do bom pastor Jesus, pela voz dos seus pastores terrenos. Primeira coisa, temos como reconhecer os verdadeiros pastores de Jesus. Saiba também que a verdade deve ser dita, que Jesus também nos deu aqui os sinais das verdadeiras ovelhas dele. Como você conhece quem é a ovelha de Jesus? Porque Jesus, ele disse na passagem que nós lemos: eu tenho as minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome de cada um delas, eu dou a vida por elas, eu falo. E qual é a marca da ovelha de Jesus? Elas me ouvem e me seguem. As verdadeiras ovelhas de Cristo não são aquelas que preenchem somente os lugares nos bancos, nas cadeiras da igreja. As verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo são aqueles crentes, mesmo pecadores que somos, que atendem às palavras de Jesus, que tem um desejo em seu coração sincero e forte de seguir, de obedecer, de cumprir aquilo que o seu bom pastor Jesus Cristo fala a eles.
Quem não atende às palavras de Jesus não é ovelha dele. Pois, como Jesus ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ovelhas de Jesus seguem a Jesus. Elas se agradam em ouvir a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Onde ele estiver, ela vai. Quando ele chamar, elas vão. Mesmo que esteja passando pelo vale escuro da sombra da morte, seu pastor Jesus Cristo estando à frente delas, ele as chamará e elas seguirão a eles no vale escuro da morte. E elas identificarão a voz do seu pastor e elas ficarão confiantes. Elas seguirão. As ovelhas de Cristo seguem a voz de Cristo, atendem. Então Jesus falou dos verdadeiros pastores, Jesus falou das verdadeiras ovelhas, e Jesus também ele vai falar sobre mais alguma coisa. Versículo número 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Notem as palavras de Jesus. Jesus chamou a atenção para a pessoa dele agora. Ele diz: eu vim. Notem que Jesus ele declara quem ele é. Jesus ele era o eu sou. Vocês lembram? Esse eu sou é o nome especial de Deus, Yahvé. Jesus ele é o próprio Deus Salvador do seu povo. Lembre-se que logo no início do Evangelho, João ele disse que no princípio Jesus estava com Deus. Jesus era o próprio Deus. João 1, versículo 1. João ele testemunhou de Jesus dizendo que ele tinha a mesma natureza do Pai. Ele não era um semideus, ele é Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, luz de luz. Sua essência é divina, igual à essência do Pai, igual à essência do Espírito Santo. E por isso Jesus ele é chamado de unigênito. João 1,14. A vida estava somente em Jesus. A vida em abundância estava nele, só nele. A salvação eterna em corpo e alma nossa está em Cristo. Ele diz: eu vim. Eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor fala. O eu sou veio até nós. Não foi o homem que foi até o céu e até Deus e conquistou a salvação. Foi o eu sou que veio até nós, até a terra, tomando a nossa natureza, se fazendo carne. E Ele fez isso para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que amor, que graça. Porque nós estávamos separados dele. Nós não tínhamos motivo nenhum para Ele vir. Razão alguma Ele via em nós. Só pecado Ele via em nós. Mas Ele veio. Ele veio para nos dar a vida que Ele tem nele, que jorra dele. Assim nós temos a missão do Filho de Deus. Ele veio para que as suas ovelhas tenham vida e vida em abundância. E por isso que a fé reformada ecoa a Bíblia quando diz que Jesus Cristo, Ele veio para dar vida às suas ovelhas. Ele tem poder para dar vida a todos, mas o objetivo da sua vinda foi para que as suas ovelhas, e somente elas, tivessem vida e vida em abundância. Eu vim para as minhas ovelhas. E nós sabemos muito bem que
esse tema vida é muito abundante quando o apóstolo João escreve. O Evangelho de João, ele enfatiza que Jesus é a vida para todo aquele que nele confia. Isso começa já no início. E se você fizer uma pesquisa na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que dentre todos os livros do Novo Testamento, João é o que mais usou a palavra vida. João, ele disse sobre o Filho de Deus em João capítulo 1, versículo 4: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João, ele disse no capítulo 3, versículo 15: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João disse também em João 5, 26: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. É o Evangelho de João que diz que Jesus, ele é o pão da vida. João 6, 48. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. O apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Então notem, meus amados irmãos, o evangelho, ele expõe assim, João, ele quer deixar bem forte pelo Espírito Santo, que somente Jesus veio para pecadores mortos, estes que são as suas ovelhas, para que eles tenham vida e vida em abundância. Por isso nós podemos pregar, podemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos amigos de trabalho, de escola, colegas de trabalho, de escola, dizer a eles: olha, vocês, se não estão em Cristo, vocês estão mortos. Se vocês não estão ligados a Jesus pela verdadeira fé, vocês são defuntos espirituais. Diga isso com amor, mas diga. Porque as pessoas pensam que estão vivas somente pelo fato dos seus corações estarem batendo, estarem respirando, estarem andando. Mas não existe vida fora de Jesus Cristo. Ele é a vida, e só tem vida abundante quem está ligado a Ele pela fé. Ele veio para que as suas ovelhas tivessem vida. Filho de Deus é a vida que dá vida a toda vida, nós poderíamos dizer. Filho de Deus é a vida que dá vida a toda vida. Uma vida tão forte, tão real, verdadeira, que nem a morte mata. Nem a morte tira essa vida. Porque aquele que crê em mim tem a vida eterna, Jesus falou. E Ele veio morrer para que nós tivéssemos esta vida. Que amor! Você pode parar para pensar nesse amor de Jesus por suas ovelhas? Que amor! Esse amor nos alegra. Esse amor é tão grande, meus irmãos, que nós precisamos de uma eternidade para louvar a Deus por esse amor. Esse amor é tão grande que não deve existir noite escura para nós, para que nós possamos pensar que não somos amados por Deus. Ele nos amou e Ele veio para que nós tivéssemos vida por meio de sua morte e vida abundante. Concluindo, o Senhor Jesus, Ele revelou o amor de Deus por suas ovelhas de modo muito claro. Ele veio para ser a porta da salvação nossa. Ele veio para salvar você, que é a ovelha dele. Ele fez isso por graça somente. Ele fez isso por amor somente. Amor por ovelhas que são dele. E por isso você pode ter certeza da sua salvação. Por isso você pode ter certeza da vida eterna. Porque Ele nos declara isso: eu vim para que elas tenham vida e vida em abundância.
E eu posso ter certeza que Ele veio por amor, porque João capítulo 3, versículo 16, o Espírito Santo diz a nós: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que muitas vezes nós podemos ser assaltados com dúvidas até acerca do amor de Deus, mesmo a gente conhecendo o Evangelho, mesmo a gente ouvindo todo domingo essa palavra. Deus te ama. Eu falo isso para os crentes, para os filhos dele em Cristo. Deus ama você. Eu entreguei meu filho por você. Mas às vezes, por causa da nossa natureza fraca ainda, nossa fé que é fraca, nós podemos pensar: será que Deus me ama mesmo? Qual o motivo da sua dúvida? Você que é membro da igreja, Deus te diz isso, Ele está dizendo isso, e Deus sabe da sua fraqueza, da minha, e porque nós somos fracos, Ele nos deu os sacramentos. E um dos sacramentos que nós teremos hoje à noite é sendo o Senhor, que você que é membro em plena comunhão da igreja irá participar. Este sacramento, ele fala de modo muito claro, na verdade é uma pregação dessa graça e desse amor eterno de Jesus por nós, do nosso pastor que se entregou por nós, que deu a sua vida por suas ovelhas, que veio a esta terra para que nós tivéssemos a vida em abundância, vida eterna. Essa ceia prega a morte do Senhor até que Ele venha. Por meio desse sacramento, por meio do vinho, por meio do pão, você pode sentir o cheiro, você pode sentir o sabor, você pode ver o amor de Jesus em si matar por você. Claro que Ele não está nesse pão e nesse vinho. Claro que este pão e este vinho não se transformam no corpo dele. Claro que Jesus está à destra de Deus nas alturas e que Ele nos alimenta espiritualmente. No momento quando por fé tomamos o sacramento, direcionando os nossos corações para Jesus, e Ele nos alimenta espiritualmente com seu corpo e com seu sangue. Então esse sacramento está dizendo a você: eu amo você. Eu de fato morri e vim para morrer, para que você tenha vida em abundância. E assim o Espírito fortalece a fé que Ele tem te dado pela pregação da palavra. Quando nós ouvimos o Evangelho do amor e da graça de Deus, o Evangelho da porta da salvação que é Jesus, quando nós provamos o sacramento, de fato nós temos assim reforçado em nossos corações a confiança nas promessas do Evangelho, e pela fé desfrutamos a realidade do amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Por isso que estar no culto, ouvir pregação, participar do sacramento não é uma coisa tão mera coisa como muitas pessoas podem cair na tentação de pensar que é mera coisa. Não, o Espírito ativamente está operando em nós por essas coisas, nos fortalecendo na fé que o Senhor Jesus nos deu. E por isso que quando nós ouvimos o Evangelho, nós precisamos atender esse chamado que vem de Deus. Nós, como crentes, confiando em Jesus Cristo e firmando nele a fé que Ele tem nos dado. E aqueles que ainda não estão em Cristo, mas estão ouvindo a voz de Jesus Cristo pela pregação do Evangelho, a fiel pregação, devem correr para Jesus, devem entrar pela porta que é Jesus, a única porta que leva o homem ao céu. Confiar em Jesus, confiar nele somente para a sua salvação. O Senhor, assim, pela pregação do Evangelho, desse Evangelho da porta da salvação que Jesus nos traz, Ele nos mostra a porta de entrada na vida eterna. Uma porta aberta.
Não é uma porta de um cofre. Vocês já viram a porta de um cofre como é? Crianças. Ela é de ferro, fechada, e uma vez quando ela fecha, você precisa de quê? De um segredo para abrir. Se você não tiver aquele segredo, você não tem como abrir aquela porta do cofre, a não ser arrombando-a com um maçarico, muito trabalho. A porta do céu, ela não é a porta de um cofre. A porta do céu não precisa de um código que você tem que estudar para poder entrar nela. A porta do céu, que é a porta que é Jesus, Deus só exige uma coisa: crer, confiar, crer. Mas é muito fácil, só crer em Jesus. Humanamente falando, você pode achar fácil demais, mas é o que o Evangelho diz: creia. Ele diz isso a todos os homens: creia. E as verdadeiras ovelhas de Jesus vão dizer: sim, amém, eu vou, porque eu estou agora, nesse momento, eu estou sentindo algo diferente. Jesus está me chamando. E essas ovelhas entrarão pela porta que é Jesus e serão salvas. Não é tão simples o Evangelho. Só crer, só confiar, mais nada, nenhuma obra sua, só passar. A salvação é tão graciosa quanto o passar por uma porta aberta. Eu sou a porta. O Senhor está dizendo isso a todos aqueles que estão ainda fora de Cristo, que não passaram por Ele ainda. E também o Senhor está dizendo para nós que pela graça já fomos conduzidos por Cristo a passar por Ele. Confie na minha obra em seu favor. O Evangelho da Porta está dizendo isso para nós. Jesus está dizendo isso para nós por meio da pregação. Confie que você já recebeu de mim por pura graça vida abundante. Desfrute dessa vida. Coma dos pastos verdejantes que eu coloquei você para comer. Beba da água. Eu te amo. Eu morri por você. Eu ressuscitei por você. Eu subi ao céu por você. Eu estou intercedendo por você 24 horas. Enquanto você está dormindo, eu, como bom pastor, estou vigiando a sua alma, para que você seja mantido viva em mim. Confie nisso. Essa é a palavra de consolo de Jesus para nós que pela graça de Deus somos ovelhas dele. Nós que pela graça de Deus estamos no aprisco dele. Nós pela graça de Deus que trazemos as marcas de uma verdadeira ovelha de Cristo em nossas vidas. Ouvimos, seguimos a Jesus. Não tenha medo. Ele é teu pastor. Confia em Jesus. Desfrute da segurança que Ele tem te dado, segurando você em seus braços fortes de um pastor, alimentando você da mão dele. Ninguém pode tirar você dele. Ninguém, nem um lobo forte, nem um urso, nenhum ladrão, porque você é ovelha dele. Tem essa segurança de Jesus. Por isso, em meio às tribulações, em meio aos ataques dos ladrões e salteadores espirituais, do diabo que é como um leão, como um lobo, como um urso,
Em meio aos caminhos difíceis, confie no seu Salvador. Ele é a porta da nossa salvação. Por Ele nós já passamos. Nele estamos seguros, bem alimentados para a vida eterna. Jesus nos fala hoje. Ele nos ensinou o Evangelho da porta da salvação. Amém.